viagem, a gente se encanta com o destino. Agora, o avião que vai levar, a passagem, quanto custa, isso só vem depois. O que a gente vende é o destino. Então, vende o benefício. Depois diz que é óleo essencial, que é da Doterra, qual é o preço. Isso também foi bem interessante. Que é Interessante. mais ou menos isso que o Alessandro tá falando, né? E você? Depois que vende, né, Claudio, aí fala assim, agora é a jornada que é o bacana. Não é nem onde você quer chegar, é a jornada que você vai fazer para chegar no objetivo que vai ser seu prêmio, né? Mais ou menos assim, né? E aí a pessoa se encanta pelo processo, pelo negócio, e aí vê os resultados, que as pessoas o tempo todo falando, nossa, essa noite eu dormi melhor, esse óleo foi muito bom para mim, meu marido já não usa nem o soro, nem aqueles naridrim mais, sabe? Isso é muito bacana de se ouvir. É Claro, gratificante. sem Então, dúvida. eu acho que as pessoas precisam conhecer. E a melhor forma de conhecer é, igual você falou, dar uma amostra e vai ficando de longe, né? Vai dando aos poucos, para a pessoa se encantar, né? Tanto que a amostra é 1 por 1, né? Mas a gente está pulando lá para frente. Vamos já achar o Sim. prospecto Então primeiro. vamos focar. Então, achar o prospecto aí é o problema, porque muitas vezes você fala, eu não tenho mais ninguém para pôr na minha lista. Eu já passei pela minha lista. Esses dias eu estava refazendo a minha lista. E aí eu peguei uma lista antiga e retomei a lista. Né? Inclusive pessoas que nem tinham colocado na lista, que eu falo diariamente no Instagram, o que for. Então, quer dizer, quando você senta para refazer a sua lista, você retoma o contato com a sua lista, e aí o cara que a dica dele, adiciona 2 pessoas por dia na sua lista, faça esse esforço, né, de conhecer e adicionar 2, não quer dizer que você vai falar do óleo para ela, você só está adicionando ela no seu prospecto ali, né. Vamos para o próximo, a tarefa. A gente tinha feito essa tarefa, né? E alguém tinha citado, a sua lista é seu ativo. Onde que a gente ouviu essa frase? Foi a CDV? Não. Foi a Alcione que falou, mas eu não Foi sei e aonde Fabi que Lima também ela. falou. Eu não sei aonde que ela ouviu, né? Veio de algum lugar essa frase aí. Acho que é veio do GoPro mesmo, gente. Foi no próprio Go, exato. GoPro. Isso, foi a parte que chamou a atenção dela, né? Exatamente. Então, quer dizer, a lista o que é um ativo da empresa? Quando a empresa vai para a falência, ela dá o seu ativo, que é o que tem de valor, né? Então, o que é o nosso ativo? É essa lista que a gente tem que contactar as pessoas, né? E eu gostei dessa parte também que ele fala do adicionar 2 pessoas, mas também do network, que hoje a gente fica meio travado, né, com network. Quais são algumas ideias de network que vocês têm hoje em dia, nessa vida pandêmica que a gente está? Alguém tem alguma ideia? Como a gente pode fazer network hoje em dia? Malu, eu tenho usado as redes sociais, entendeu? Assim, pelo menos elas têm sido são as minhas primeiras ferramentas, né? Então, eu tenho usado o Instagram, tenho usado o Facebook, tenho me dedicado muito mais ao Instagram do que ao Facebook, mas assim, o meu network tem sido a lista, porque eu tenho retomado contato com as pessoas, né? Então, tenho reconectado, né? Não deixa de ser uma rede de trabalho, é uma reconexão com essas pessoas, e, ao mesmo tempo, tentado, né? Agregar conhecimento pelas redes sociais para que possa despertar o interesse em algumas pessoas, né? Seguindo aí o seu conselho, né? Eu tenho aplicado isso muito lá no Instagram, foi um conselho que você me deu, que é não tentar falar muito só de óleos essenciais, né? Para tentar pegar pessoas que não usam óleos essenciais. Né? Então, falar de coisas diversas para atrair as pessoas e, é claro, de vez em quando, aí, obviamente, falando de óleos essenciais, sim, porque essas pessoas precisam saber que você trabalha com óleos essenciais. Então, eu tenho feito isso. Né? Eu tenho tentado ter seguidores, né? Por essas ferramentas de estar aí compartilhando coisas que não somente
voltadas para a do Terra. Né? Legal. Legal. Eu gosto muito de usar em grupos, entrar em grupos novos, tipo grupos das mães, grupo da vizinhança, né? Esses grupos que estão se formando, grupo de ajuda, sei lá, qualquer grupo. Você acaba até grupo de curso. Você faz um curso e você entra num grupo de apoio. Então, são formas de hoje em dia que eu acho de fazer network. Alguém mais tem alguma ideia, gente? E Malu, eu tenho feito na loja. Hoje mesmo aconteceu uma situação assim bacana, sabe? Uma senhora ela tem 70 anos, sabe? Chegou na minha loja querendo já o Vanguard, com a foto dele no celular, sabe? E ela falou que a filha dela, que mora em outra cidade, falou que o Vanguard seria bom para a imunidade, né? Eu fui e reforcei para ela, né? Por causa também do Covid e tal. E ela levou esse Vanguard junto com hortelã-pimenta. Eu tive que vender para ela, sabe, Malu? Eu sei que vocês não são muito a favor de vender óleo, mas infelizmente, felizmente, né? Nem infelizmente, felizmente eu tive que vender para ela e ela ficou super satisfeita. E já falei para ela do Venda cadastro. seu óleo, Alessandro! É a sua mão. Adoro vender óleo, Alessandro! É assim É que as só a coisas Renata que me vão. apoia, viu, Malu? Nessa classe aí é só a Renata que me apoia, né? Ela tá no mesmo É time de assim que a mulher vai gostar do Vanguard e vai voltar para se cadastrar com você, aqui. Alessandro. Ela já viu o aparelho lá em cima da mesa, falou, quero esse aparelho. Eu falei, não, tem uma forma de você comprar ele mais barato e tal. Falei para ela, falei, não, vou voltar. E aí, ela já tinha comprado um kit, né, de apresentação, que presenteou a filha dela. Então, ela tá sem. Eu falei, então, vamos adquirir outro kit, né? E ela falou, não, eu volto com a minha filha semana que vem. Então, agora eu já mandei vídeos para ela, para falar do Vanguard, para ela poder ficar familiarizar com ele, né? Então, vai ser bem bacana. É isso que eu tenho feito lá. Meu network está sendo só na loja. Você A pessoa entrou um mendigo pedindo, eu falei aqui, ó, toma uma gotinha do hortelã-pimenta, vamos cheirar. E é por aí. Legal. Gente, vamos falar da habilidade 2. Então, um é encontrar prospectos, né? Achar, fazer a lista. Então, número 2, convidar pessoas para conhecer o produto. E aí, ele falou sobre a diferença de caçador e o cultivador, né? Que a gente já ouve isso na doTERRA há muito tempo, né? E aí, a Claudinha falando que ela já perdeu vários contatos, né, Claudinha? Com desespero. Eu também já perdi vários. Na maior empolgação. E aí, a gente caça a pessoa. Bom, vamos falar então agora das emoções envolvidas, que a gente também já falou sobre isso. Então, ele falou, olha, essa frase que a gente citou, né? Você pode ser as respostas às orações das pessoas, né? Então, se desconecta. Alguém tinha falado no grupo esses dias, eu fico frustrada, eu tô um pouco devagar esse mês porque eu me frustrei, menos pessoas foram cadastradas. Aí ele fala, não, se desconecte das expectativas do resultado. O seu objetivo é educar e fazer a pessoa entender. E Malu, Fala. Eu acho que eu sou um exemplo vivo de entrar com muito gás, né? Registrar bastante e depois ver aquele desânimo, né? Mas eu acho que a receita é nunca desistir. E mesmo se você foi um amador, você fez aquele tanto de contato, queimou um monte de contato, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas que a gente está tentando se conectar. Não deu certo? Continua com contato com aquela pessoa. Né? É muito fácil a pessoa falar assim, não, agora eu não quero. Aí você fala assim, tá bom, não quero falar com você nunca mais. Vou para frente. Não, já aconteceu comigo de casa, a pessoa falar não para mim, mas aí 2 semanas ela vai falar sim. Por quê? Porque eu continuei conversando, porque eu continuei tratando de maneira gentil, continuei compartilhando de maneira indireta pelas redes sociais. E voltei, continuei, né, um relacionamento com aquela pessoa e ela acabou comprando um kit inicial de mim, fazendo cadastro. Então, embora nós sejamos amadores algumas vezes, a gente pode se profissionalizar e pode começar a aprender com nossos erros e nunca desistir, né? Show de bola. Show de bola. Alguém mais quer falar?
Eu acho que a Karina falou tudo, né? A gente não pode desistir, né? A gente sabe que o trabalho da Terra é uma construção ao longo do tempo, porque você se relacionar com as pessoas é uma tarefa, né? De dia a dia. Ninguém vai solidificar uma relação, né? Da, de um dia para o outro. Né? E foi o que a Karine falou: às vezes a gente leva um não, desestimula. Agora, eu me coloco sempre no lugar dessas pessoas. Né? Então, se eu não gosto que ninguém se aproxime de mim simplesmente com a visão da venda, eu ficaria muito chateada, né? Se percebesse no outro a intenção apenas de me conquistar para ele ganhar dinheiro, eu jamais posso agir assim com a outra pessoa. Né? Então, receber ou não, isso não significa que você vai desconectar. Né? Pelo contrário, não é amigo? Não é uma pessoa conhecida que você queria ajudar? Então, o que, que mudou? Você tem que continuar querendo ajudar. Uma hora vai. Né? Eu acho que isso é muito importante, é solidificar a conexão, não é apenas conectar, né? Mas você verdadeiramente solidificar aquele contato. Se ela vai comprar ou não, gente, é outro problema. Agora, é muito difícil de você não se desanimar quando você recebe não, não é verdade? Quando a coisa demora para engrenar, né? É chato e isso é desestimulante, né? Então, aí também vai do comprometimento que cada um está tendo com o trabalho que está desenvolvendo. E aí que ele fala, o objetivo, então, não é a caça, e sim é o plantio, né? Que é aí que a gente realmente tem que colocar o chapéu de cultivar, dar aguinha, olhar o sol, ver se ela está bem, cobrir, aquela coisa que... E aí, quando a Claudinha estava falando, uma coisa me veio na cabeça, não só... Às vezes a pessoa cadastra, e aí a gente se desconecta, quer dizer, eu alcancei meu objetivo, você não é importante para mim mais. Então, acho que é aquela proposta lá do Pequeno Príncipe, né? A gente é eternamente responsável por aquele que a gente cativa. E, gente, eu não estou falando aqui porque eu sou mestra, na realidade sou mestra no erro, né? E acho que eu estou falando aqui e estou batendo na minha cabeça. A gente não só até ela cadastrar, mas também depois do cadastro, né? Malu, uma coisa muito importante é que as pessoas se tornam membros por 1 ano. Elas pagaram uma anuidade. A qualquer momento, elas podem desistir, né? Ou seja, no ano seguinte, elas podem não querer renovar o cadastro. Então, assim, se a gente for pensar em termos de negócio, né, de retenção, a gente não pode abandonar jamais, né? Porque senão dali a 1 ano ela não vai renovar o cadastro dela. A sua rede não vai ser uma rede sólida. Para você ter uma rede sólida que verdadeiramente te dê, né, os rankings que você quer alcançar ao longo do tempo, você não pode estar jogando esse cadastro para outra pessoa, porque, com certeza, se não for você, vai ser uma outra pessoa. Ela vai deixar de renovar na sua rede, mas vai passar um tempo, ela vai renovar com alguém. Né? Ela não gostou de você. Pô, beleza, aí não tem milagre, né? Porque a gente também não tem como agradar a todo mundo. Às vezes a gente, né, não agrada. Por melhor que a gente faça, o santo não bate, né? Que nem a gente diz. Se isso não ficar evidente logo no início, existem predadores na nossa horta. Se nós somos plantadores, a gente tem que saber que uma hora vai ter praga. Agora, é interessante que aí a gente está falando de novo, né? De expectativas. E é difícil a gente se desconectar das expectativas. A pessoa pode ir embora, a pessoa pode não gostar da sua consulta, a pessoa pode não gostar do seu apoio, pode ser que você não engravidou e você não conseguiu dar apoio para essa pessoa. Eu tenho várias pessoas na equipe que engravidaram e abandonaram. Aí, quer dizer, mas é a vida, então não dá para realmente... E é muito frustrante também você ter um líder
e você colocar toda a sua esperança naquele líder, e ele simplesmente, a vida aconteceu. E aí você se frustra porque você tinha uma expectativa num líder seu, né? Então, eu estava falando com o Alessandro hoje, eu tinha 2 melhores amigas minhas na equipe, e a gente falava, não, a gente vai crescer, vai acontecer. As 2 saíram, né? Então, quer dizer, e é difícil, mas a gente tem que se desconectar da expectativa que pode não ser alcançada, né? Malu, Oi? sobre expectativa, eu acho que é bacana a gente mencionar tanto a expectativa no downline como a expectativa no upline. Perfeito. É aquilo que a gente estava conversando essa semana. Às vezes as pessoas criam expectativas que o upline tem que ajudar, tem que fornecer, tem que fazer. Se o upline não fizer, ele não vai produzir, ele não vai crescer, a equipe dele não vai ter sucesso. É o que a gente estava conversando na mentoria essa semana, não é isso. O seu upline está ali para lhe dar o suporte, ele lhe dá, mas ele não tem que lhe alimentar. Então, a pessoa às vezes acha que porque o upline não alimenta, e isso eu digo porque eu vejo acontecer na minha equipe algumas vezes, já aconteceu comigo. Hoje em dia eu deixo muito bem claro, assim, eu deixo muito aberto. Pode ser que eu te ajude, pode ser que eu coloque pessoas na sua equipe, tá? Que vão beneficiar a mim num ranking meu, numa questão minha específica, mas você não tem que contar que isso vai acontecer, isso não tem que ser o objetivo da sua vida, e na hora que eu não te der, se eu te der, massa, foi um plus, ok, não estava contando com isso, que massa que veio uma coisinha a mais. Mas você não tem que contar com isso para o seu crescimento. Se o seu upline deu algo, bacana. Se o seu upline não deu, não é obrigação dele dar, você tem que fazer por si. Então, a expectativa a gente não deve ter nem no nosso downline, nem no nosso upline. A gente pode esperar do nosso upline e pedir um suporte, um apoio. Isso eu acho justo, né? Ele está ali dando aquele suporte para que a gente cresça, ele cresça junto. Maravilha. Mas ter a expectativa que o meu upline vai ter que me dar algo, vai ter que ajudar a minha equipe a crescer, colocando pessoas, né, para que eu... Isso também, essa expectativa também tem que... Eu acho que a expectativa é para cima e para baixo. A gente tem que ter expectativas na gente, não nos outros. É difícil desvincular, mas já aconteceu. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu em momentos, e eu vejo acontecendo, inclusive, com líderes, né, da minha equipe, downlines minha, que às vezes ficam com medo não, mas estão numa sinuca de bico, porque as downlines delas ficaram acostumadas a serem alimentadas pelo upline. Aí, quando o upline deixou de alimentar, porque está, de repente, ajustando uma outra linha ou se beneficiando de uma outra forma, o downline diz, opa, não vai mais me ajudar? Então tá bom, também não vou fazer mais nada. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro, para que o nosso downline também não crie expectativa sobre nós. Eu acho que a gente tem que ter essa medida de conversar com o nosso downline nesse sentido, para que na hora que a gente não puder alimentá-lo, na hora que a gente não puder dar aquilo a ele não diga, tudo bem, ela não está me dando, então vou sair fora, porque eu só cresço se ela me der. Se ela não me der, eu não tenho como crescer. Não é assim, você cresce só. Aqueles vídeos que eu coloquei lá no grupo de negócios semana passada, ou foi retrasada, na semana do Jantar dos Diamantes, foi até um vídeo que eu gravei do Stories de Ana Paula Veloso, de uma menina que repostou a Ana Paula Veloso. Ela dizendo, é justamente isso, você tem que fazer tudo sozinha, você não tem que nem contar com o seu upline, nem contar com o seu downline, no sentido de crescimento de equipe. Você tem que se jogar como se você fosse só no mundo para correr atrás do seu negócio. Se tiver plus, se o seu downline, né, tiver com gás e fizer por onde, massa. Se o seu upline lhe der coisa, massa, mas é plus, é um plus. Você vai ali fazer o seu negócio só. Tem que pensar muito nisso. Eu acho que você não tem que criar expectativa nem de cima nem de baixo. Enfim, redundante, muito redundante. Eu falei várias vezes a mesma coisa, mas é porque eu vejo isso acontecer muito. Não só em relação ao downline, como em relação ao upline. Eu tenho que falar também que a própria Rê é um exemplo disso, que eu não consigo dar apoio para a Rê em alguns Não, é o contrário, você me dá muito apoio. Então, mas veja, é exatamente essa perspectiva, que você mesmo usou as palavras muito bem ditas essa semana. Falou assim, a gente precisa da estrutura, a gente precisa da ferramenta, a gente não precisa... Né, você falou, você me dá a ferramenta, mas você não fica babando em mim, ou me dando cadastro, Quer dizer, então,
a gente precisa dar a estrutura um para o outro, mas o sucesso, voltando lá no primeiro slide, é você. Você é o produto, o plano de compensação em você, não é produto, plano de compensação em seu upline, né? E isso o cara fala, né? Ele fala no GoPro. Ele fala literalmente, você não tem que dar desculpa porque o seu upline não sei o quê. Ele fala literalmente isso, porque com certeza ele passou por isso, do mesmo jeito que a gente passa quando a gente vê acontecendo na nossa equipe. Então é bacana a gente falar isso muito claramente, né? Antes, talvez, eu deixasse nas entrelinhas. Agora, eu sou muito, até ríspida em relação a isso. Eu sou muito, sabe, durona. E dizer, ó, não vou dar, não dou, e não espere que eu dê. Se acontecer de um dia eu dar, bacana. É para o meu proveito. Eu não estou dando para você de presente porque é bom para você, não. Eu estou dando que é bom para mim. Para que eu cresça. Eu deixo bem claro. Que eu estou dando porque aquilo me beneficia. Não é porque vai beneficiá-la. Subsidiariamente vai beneficiá-la. Porém, o meu intuito naquele presente é para aquilo me beneficiar, né? Então eu deixo bem claro, né? Tipo, não é que eu sou egoísta, é que eu tô dentro de um negócio. O negócio precisa crescer e para ele crescer, eu vou jogar estrategicamente nas posições que vão me beneficiar. Fato, e não estou errada nisso. E nenhum dos uplines estão errados nisso, porque eles têm que fazer o negócio dele. E aí você, como downline, vai fazer isso com a sua equipe também, né? Mas eu acho que você está num momento ríspido porque eu acho que tem que impor uma situação nova, né? E eu acho que se a gente ir até o final dos slides, a gente vai falar sobre isso também. Mas olha, a gente falou sobre fazer a lista, a gente falou sobre o que mais? Sobre convidar, né? Como convidar, e agora a gente vai falar como convidar. A gente falou até sobre esse slide, então, você tem, olha, eu não tenho tempo para gastar com você, você é fantástico, eu te adoro, você tem uma baita de uma linha aí de negócio, e aí você decide como se você quer convidar a pessoa, se é diretamente ou indiretamente. E eu já fiz isso várias vezes essa semana e funcionou, gente. Eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma que eu falei para ela, falei, você tal, eu tô rapidinho aqui, mas você, puxa, me encantou por causa disso, eu vejo isso em você. Aí eu convidei diretamente. Eu falei, olha, eu queria te falar da tua terra, bababá, bababá. Aí eu falei, se eu te mandar um link da apresentação do negócio, você assistiria? Ela falou, claro. Aí eu falei, tá bom. Então, a reunião é sábado. Se eu te mandar um link para sábado, às 11 da manhã, você assistiria? Eu repeti umas 10 vezes para a pessoa, igual ele fala. Aí eu sugeri, né? Aqui fala não sugira, mas eu sugeri. Aí ela, claro, eu assisto sim. Então tá bom, então eu vou mandar para você para sábado às 11 da manhã o link. Fiquei repetindo igual uma louca. E as pessoas foram. Então quer dizer, não quer dizer que a todas irão, mas eu fiquei feliz de conseguir me observar e me conduzir no passo a passo, Claudinha, né? De eu conseguir ali. Tá. Então, agora ela está aqui. Aqui eu falo agora, só falo até isso. E esse é o profissionalismo que a gente está buscando, é agir de uma forma muito consciente, muito racional, quando a gente fala com as pessoas, né? Algum comentário sobre essa fórmula de convidar? Alguém segue isso aqui, gente? Para ser sincera, Malu, ainda não segui, mas eu estou, assim, louca para fazer um dia exatamente o script que está. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer exato assim, né? Porque essas semanas têm sido muito loucas, mas eu estou muito encantada com o processozinho do GoPro, até porque o processozinho da CDV, né? É o processo que a gente já vê na doTERRA, só que o cara escreveu para o marketing multinível mundial, ele escreveu para genérico, não é para doTERRA, não é para Mary Kay, não é para Polishop, é para todos, né? Uhum. E eu quero ter essa oportunidade, como você teve, né? De fazer exatamente o script. Eu quero ter essa oportunidade. Essa semana eu ainda não tive, mas eu estou pronta para isso, com o script na minha frente aqui, para na hora que tiver eu abrir e ler exatamente, fazer pontualmente como ele fez. Porque não tem como dar erro. Não tem como essa fórmula ser errada se todos os treinamentos seguem ela. Porque você está vendo que é o treinamento do GoPro e você está vendo que o treinamento das 50 ligações de CDV é isso.
Não é verdade? Não é isso, as 50 ligações de CDV? É. É isso. Apenas CDV fala para a do Terra. E ele fala para todos o MMM do mundo. Né? Com certeza. E eu acho que o mais bacana, eu não faço isso aqui 100%. Como eu falei, eu comecei a aplicar, mas o mais bacana foi eu perceber, eu raciocinando, observando e agindo em resposta ao que a pessoa falava. Então, e aí você consegue manipular mesmo, que é isso, você está usando a informação que você está recebendo para direcionar um resultado, então, mais consciente, tá muito legal a gente agir, eu vou tentar continuar, assim, e claro, eu não fiz o item 1, 2, 3, 4, 5, mas eu fiz aí o item 2, 3, 4, 5, né, 6, então a gente vai, não é 100%, mas você vai se modelando com o tempo também. Vamos para o próximo? Habilidade 3, quero apresentar. Aqui a gente não falou. Então, apresentar. Então, quer dizer, a gente fez a lista, a gente convidou a pessoa como convidou. Eu não sou uma caçadora, ali está o script do convite e agora está a apresentação. Então, a gente vai apresentar, né? Apresentações pessoais, você deve ser... ele fala, você não deve ser o expert, e sim o consultor. Eu acho legal. Lembra quando a gente dividia o palco na hora dos olhos para apresentar a classe introdutória? Era tão legal aquilo lá, porque, de novo, eu não era mais a pessoa apresentando, não era o expert, né? E sim, a gente dividia a atenção ali e todo mundo tinha a sua experiência para compartilhar. Guia as pessoas para aprender e buscar. Não importa o que funcione, sim o que se duplica. Sem duplicar, MMN é um trabalho normal. Sobre essa parte de apresentação, vocês lembram alguma coisa do livro? O que me encanta é o item 3. A gente, às vezes, a gente criou um template de apresentação, né? E aí eu sei que cada um de vocês pegou o template, mudou um pouco, fez a sua cara, mas o centro da apresentação é o mesmo, né? E aí ele fala, não importa o que funcionar, mas isso funcionou lá no SPA, eu falei 3 horas, não importa o que funciona, importa o que se duplica. E às vezes eu percebo que o que eu faço, às vezes, não é duplicável. Que me irrita, às vezes. Por exemplo, abrir uma caixa. Quando abrir a caixa, eu não quero ser o expert da conversa, eu quero que o consultor que está me observando ali, que é o dono do cadastro, veja que ele também pode fazer. Ele também pode fazer um treinamento vivo com a pessoa. Vocês sentem algumas vezes assim, que as coisas que a gente faz não se duplica, ou às vezes as coisas que a gente faz está duplicável? Como é que vocês se sentem? Eu acho que a nossa equipe faz muito bem essa questão da duplicação, Malu. Eu, assim, aprendi muito com vocês, né? Aprendo até hoje porque eu continuo assistindo Soluções Naturais, eu continuo assistindo Negócio, eu continuo assistindo Viva, eu ainda não me sinto 100% para fazer Viva. Então, o tempo inteiro a gente está se desafiando a duplicar e a melhorar. Então, assim, eu acho que o trabalho da equipe é muito bom nesse sentido, né? Todo mundo buscando uma linguagem simples, uma linguagem, né? É o padrão, como você falou, né? Praticamente a nossa equipe ela tem um padrão de apresentação, o que se torna muito fácil, né? Porque você é quase que você decorar um script, né? E você tem aquele passo a passo. E claro que cada um vai dar a sua roupagem, porque tem uma questão de identificação com os olhos que você tem que passar para o cliente. Cada um aqui tem a sua identidade, né? com o produto. E é isso que a gente passa, porque a gente é verdadeiro, é a nossa forma de usar, é a nossa forma de sentir, né? Mas o script está ali,
né? E isso dá uma certa segurança. Quando a gente tem um script, a gente tem uma segurança no fazer, o que a gente está falando agora, né? Que a gente acabou de falar. Não, ó, tem um script aqui de como convidar, né? E isso dá uma certa segurança, porque nem sempre a gente sabe como fazer. Eu não sei como fazer. Nunca trabalhei com marketing na vida, muito menos multinível, nunca nem tinha ouvido falar, entende? Então, assim, eu acho que a coisa se torna duplicável, principalmente porque existe um padrão, e a gente tem o norte no padrão, né? E aí fica fácil da gente ter as nossas adaptações e duplicar. Eu não vejo dificuldade na duplicação, não. E acho que acho não, certeza, vocês estão de parabéns, porque vocês têm uma metodologia de ensino excelente, né, que facilita muito a vida da gente, né? Obrigada. Obrigada. Então, aqui, quando nós falamos muito cedo, né, Mar, sobre reinventar a roda, né? Não tem que reinventar a roda. A roda já existe aí, né? A gente precisa agora melhorar ela, de repente trazer para o nosso contexto aí, e agora você mesmo falou, aplicar da melhor forma, que usar o que a gente tem, né, para poder fazer ela rodar de repente mais rápido, não sei, ou para atingir mais pessoas, não sei também. Então, eu acho que é isso. Igual você falou, se você quiser hoje aprender, a doTERRA tem vários treinamentos que é de graça, né? Igual que poderia cobrar aí. Eu tenho comprado vários cursos, eu tenho pagado caro nos cursos que eu tenho comprado. E a doTERRA tem tudo aí de graça. Só que às vezes falta aí, existe outra palavra que está na moda também, a procrastinação também das pessoas, né? Hoje tudo empurra com a barriga e fala, depois eu faço, porque às vezes ele não pagou o preço, né? Eu acho que deveria cobrar e caro para ter valor, sabe, Malu? Eu acho que precisava disso também. Então, hoje, se você quiser fazer o negócio acontecer aí, não é tão difícil. As pessoas colocam conta muita história para elas mesmas, né? Então, o tempo todo eu estou falando dos olhos, só que tem pessoas que vai achar, não, e vem ele querendo me tuchar óleo, né? Me vender óleo a goela abaixo. Eu não faço isso. Deixa a pessoa no tempo dela, para ela poder pensar, né? Então, eu acho que é só fazer o que está pedindo aí, né? O figurino, que sucesso é questão de tempo, né? É legal que você falou, Alessandro, que a doTERRA tem tudo mastigado, né? Não foi a Malu, tá tudo mastigado, tá tudo lá na doTERRA, é só a gente pegar os manuais. Agora, o Viva, eu até anotei aqui, Claudinha, que eu acho que a gente trocou a roupagem do Viva umas 3 vezes esse ano, para tentar facilitar. E no final a gente voltou para o Viva original, né? Então, quer dizer, eu acho que vale a pena a gente começar o ano fazendo um treinamento de como dar o Viva, né? Então, isso do Viva eu anotei, Malu, que foi trocada a roupagem várias vezes, mas eu ainda gostava mais do Viva do doTERRA. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que, gente, está muito bem pensado o material deles, porque a gente não tem que tentar mudar muito, porque eu acredito que eles estudaram. Foi muito bem pensado. É o que eu falo dos blends. Gente, o blend da doTERRA foi estudado para aquilo. Está muito estudado. Por que a gente vai ficar tentando fazer igual? Porque a gente não vai conseguir a mesma coisa. É a mesma coisa a fórmula do produto. Hoje eu estava fazendo uma consultoria. Fazendo consultoria, não, minto. Eu conversei com um cara de marketing para a gente tentar fazer uma consultoria para o ano que vem. E ele falou, Renata, você tem 2 produtos aí muito fortes. É o dinheiro e o produto medicinal, né? É o produto do bem-estar e é o dinheiro. E a renda, né? O bem-estar financeiro. São 2 produtos que você tem. E a doTERRA, ela é primorosa no produto de bem-estar e ela é primorosa no produto de bem-estar financeiro, no produto de renda, de como gerar renda. Ela estudou mesmo para fazer aqueles manuais. Sabe-se lá quem criou. Mas a pessoa que criou, não sei se foi uma comissão de doTERRA ou quem foi, estudou muito para fazer aquilo, igual os cientistas estudam para fazer os blends.
Então, a gente, às vezes, não precisa mudar muito, é seguir o que está ali. É como eu falei hoje no treinamento do CDV, eu mandei um áudio para a galera, eu falei, gente, não adianta escutar os áudios, não adianta fazer o treinamento, entrar por um ouvido, ficar guardadinho na cachola, guardar no cofrezinho e resolver fazer daqui a 3 anos. Treinamento está ali, é treinar, fazer, tem que ter ação. É a mesma coisa o do Terra, é o treinamento de negócio, esse treinamento que a gente está fazendo de GoPro ou de qualquer outro. É como a Alessandra falou, não adianta a gente treinar, pagar caro pelo treinamento e não agir pelo treinamento. Fez, pagou e guardou. Anotou um monte de papel, ficou lá um caderno inteiro de anotação, mas não fez nada do que estava no treinamento. Isso não vai acontecer nunca. É o que eu mais tenho falado com o pessoal de equipe. Não adianta a gente estar disponibilizando todos os dias, vocês assistirem a aula, e depois, boa noite, tchau. Um dia eu vou fazer isso. Um dia quando? Quando você for fazer, você não lembra mais, vai ter que estudar tudo de novo. Isso mesmo. Ai, ai, ai. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo. Agora sim. Não. Tá. Fala. Uma coisa que vocês falando me veio na mente. Eu não sei se é o GoPro, não sei se é CDV, não sei aonde que a gente está ouvindo tanto, né? Mas me veio exatamente aquela questão de quando é duplicável, né? Eu acho que a pessoa tem que já encarar e fazer. Não espere, né? Não espere muito para executar, porque senão vai ficando mais difícil, você começa a comparar cada vez mais e vai começar a achar que a pessoa é sempre melhor que você e você nunca vai conseguir chegar igual. Então, essa questão de ser duplicável, a gente também tem que entender que a nossa visão começa a ficar muito crítica também, né? Eu não vou conseguir fazer. Quanto tempo eu demorei para começar a fazer o negócio lá, reunião de negócio, né? Porque eu sempre achava que a Malu era top, né? Eu adoro ouvir as reuniões de negócio da Malu. Então, para a gente fazer, fica mais difícil, porque a gente sempre vai achar, eu sempre acho que a Malu vai ser melhor, né? Então, quando é duplicável, a gente também tem que encarar isso para nós que está fazendo. Então, são poucos que realmente estão assumindo fazer as reuniões, seja a caseira, seja o negócio, né? Seja o Viva. Porque aí, Alessandro, chega uma hora que quando chega uma senhorinha para comprar o OnGuard, tem problema nenhum você vender o OnGuard para ela. Mas senta ela e dá uma aula de soluções naturais ali, para que ela fala, uau, tem tudo isso, né? Fala, é muito mais do que só comprar um OnGuard. Quando a gente fala, olha, tudo bem, eu vou te dar o preço do OnGuard, eu vou te vender o OnGuard, mas é aquele textinho da Renata, né? Mas eu queria te falar o seguinte, você sabe que você pode ter o cadastro com a Doterra, ter 25% de desconto, Aí a pessoa, tá, obrigada pela informação. Aí você fala, que bom, eu queria ter te falado, quando você quiser, eu posso te ajudar. Aí pronto, a pessoa vai com o OnGuard na mão, né? Mas ela sabe que pode voltar e falar, puxa, eu acho que eu vou procurar aquele menino lá para cadastrar com a Doterra. Mas é um bom ponto, Sil, porque se a gente for, é lindo a gente falar, né? Mas se a gente for pensar sobre os nossos líderes, quem tem a pachorra lá de colocar a cara no negócio e fazer uma solução de natural? Quantas vezes a gente fala para os nossos líderes, vamos dividir o palco, né? A gente faz junto, e a pessoa não quer, a pessoa tem vergonha, a pessoa... Então, aí a gente precisa avaliar as nossas Malu, equipes e ver se está duplicado. Eu estou na fase de ser duplicada, né? Eu tenho pouco mais de 2 meses de Doterra. E o que mais me travou até hoje para fazer a minha parte, para começar a aprender, é o conhecimento. Porque se você não tem o conhecimento, você vai ser um papagaio falante, né? Que só vai ficar repetindo, e se alguma coisa sair do script, você vai se perder. Então, sempre foi eu me recuei por isso. Mas é importante eu
tomar conhecimento, eu estudar, eu participar do que está acontecendo aqui, eu adquirir um manual que vai me dar um direcionamento, aí sim você consegue falar com naturalidade, você consegue colocar a sua cara. Então, acho que uma preocupação, talvez até dos nossos líderes, é nos abrir os olhos para isso e nós também tomarmos o controle do nosso conhecimento. Né? Aí a gente vai poder ensinar, vai poder falar, vai poder dar a cara, a tapa, né? Se precisar falar no espelho, se precisar repetir para o marido da gente, a gente repete, e depois a gente começa a compartilhar com mais segurança. E eu acho que é o caminho, é o conhecimento, é você ter segurança do que você está falando. Legal. Alguém quer compartilhar alguma coisa que veio na cabeça, ouvindo a Karine? Eu quero. Eu estou sempre falando muito, né, Malu? Sei, pessoal, desculpa. Mas sobre essa questão de duplicar e a gente não ser o expert, eu tenho tido essa experiência com a Alcione e com a Antônia. Elas resolveram fazer um clube dos olhos. E elas me convidaram para apresentar 2 olhos, mas cada uma fala 2 olhos. Então, isso tem sido uma experiência muito legal, né? Quer dizer, primeiro porque eu acho que a Karine, né, falou agora que a gente no início fica com medo, né, porque a gente não tem o conhecimento, o medo é real. Mas quando a gente está com a nossa upline junta, né, isso dá uma certa segurança. Lembra que eu falava no início? Falar, ai, gente, como eu me sinto feliz de ter vocês aqui, porque assim, o cagaço de alguém fazer uma pergunta e eu não saber responder era enorme, porque eu ia ficar com carão, né? Não, eu não ia saber o que falar. E nessa hora, ter o apoio de outras pessoas da equipe que já são mais experientes, que já estão, né, acostumados a responder determinadas perguntas que são comuns até, né, de quem está conhecendo. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que essas reuniões conjuntas que a Malu propõe são muito legais e muito interessantes, porque reúne tanto a experiência das pessoas que estão há mais tempo, né, que podem estar nos apoiando, e também servem para a gente quebrar, né, aquele gelo da gente estar ali na frente. Então, dividir as reuniões e, de repente, como elas propuseram, que eu achei que foi excelente, né? Ah, não, vamos fazer um clube 2 olhos com 6 olhos. Então, por exemplo, para insônia, né? Então, tinha um tema. Então, nós vimos lá 6 olhos para insônia. E vamos falar, então, da insônia, mas fulana de tal fala sobre 2, a outra fala sobre 2 olhos, a Ana fala sobre 2. Pronto, acabou. Todo mundo ficou ali super satisfeito, deu a oportunidade de conhecer pessoas para poder... Eu acho que que essas reuniões são muito legais, sim. Eu estou gostando muito de estar dividindo com elas e acompanhando o crescimento delas e podendo crescer também, né? Porque elas também estão me ensinando. A vida é isso, né? É uma troca de conhecimento. A gente também cresce, né? E você sabe que ouvindo a Karine, uma outra coisa que me veio na cabeça foi que, assim, quando você acha que você não é o suficiente, porque você tem uma expectativa, você tem que foi o que a Silvia falou, eu tenho uma régua tão alta, digamos assim, a Malu, adoro a reunião da Malu, e né, a régua está muito alta para mim, então a minha expectativa, né? Então a gente fica com medo. Mas, Silvia, agora que você fez 2 reuniões, e aí? Agora achei ótimo. Eu adoro substituir você. Mas você sabe que assim, é bem isso, Karine. Uma das coisas que para mim é muito difícil é fazer sem conhecer, né? E o que o GoPro quer dizer é você não precisa se preocupar com isso. Você tem que executar. Eu sei que não é fácil, né? Então, quando às vezes a gente encara, fala, eu vou fazer, aí você faz, você está super preparada, Karine. Quando a gente está fazendo a caseira juntas, você interrompe, você fala,
Então, não tem que temer fazer sozinha. É claro que a gente vai estar lá te ajudando, mas é bem isso mesmo. Às vezes a gente fica naquela preocupação, ai, eu não vou saber, eu não vou fazer tudo. E eu, no começo, eu tremia, né? Gaguejava e saía falando, cara, eu fui um ó do Borogodó, horrível, me cobrava ao extremo. Ai, aquilo para mim era um sofrimento. Com o tempo, eu falei, sabe uma coisa? Relaxa e se diverte, né? Quem que falava isso muito também? Se relaxa e se diverte. Porque é bem isso, a gente não tem que se cobrar, né? Acho que a gente tem que fazer. E as coisas duplicáveis, elas são mais simples. Quando a gente começa a ter muito conhecimento, a gente começa a complicar para o outro. Aí vai ficando menos duplicável. E eu sinto isso em mim. Às vezes, eu tenho que parar de falar, esperar outra pessoa falar, para que essa pessoa tenha certeza de que ela sabe. E não, eu vou falar, eu só vou falar depois que a Silvia falar, porque a Silvia é expert, né? Às vezes eu senti por muito tempo que eu intimidava as pessoas. Aí chegou uma hora que eu falei, Silvia, fique na tua, né? Porque eu acho que as pessoas estão achando que você é demais. E é bem assim, às vezes fala, nossa, Silvia falou, a água parou. Principalmente na parte dos olhos, né? E aí, de repente, eu acho que é isso, a gente tem que conhecer menos e entender que é suave, né? Que a gente vai só acrescentando. Deixar a estrela do outro brilhar um pouquinho também, né? Isso é legal. Eu acho que deixa o outro brilhar. Mesmo porque, olha só, a pessoa que está lá do outro lado da tela não sabe nada de óleo essencial. Então, é o que eu ia falar, né? A gente sempre, quem a gente convida sabe menos do que a gente. Então, de certa forma, a gente tem uma segurança. E eu queria aproveitar também, essa semana eu caí de paraquedas na aula da Ana. Ela estava fazendo uma apresentação dos olhos, né? E eu falei, nossa, eu amei uma outra perspectiva, uma outra forma que ela tem de ensinar, a Ana Cláudia, né? Gostei, ela tem uma perspectiva assim, da biologia e tal. Eu falei, nossa, que bacana, né? A mesma apresentação de uma forma diferente. E também já assisti da Silvia, e é muito gostoso, a gente aprende com todo mundo, né? Então é legal também estar sempre assistindo aquela aula. A gente já aprendi, assisto bastante a da Malu, que ela me acompanha, mas é legal assistir de outras pessoas, porque a gente aprende de uma nova perspectiva, uma nova ênfase, um novo foco, porque cada aula a pessoa leva a sua personalidade, né? E outra coisa isso legal. É uma coisa muito importante, Karine. É uma coisa que eu sempre busquei desde o início. Falava até para a Malu, né, para o pessoal da equipe. A gente precisa desenvolver uma afinidade, né, uma identidade com os olhos. Cada um aqui tem uma afinidade, tem uma intimidade, vem de uma área diferente. Isso é muito importante. Eu lembro, só compartilhar uma experiência com vocês, que logo no início a Renatinha falou, Aninha, vamos fazer live? Eu falei, vamos embora. Na primeira live que eu fiz foi um desastre, porque assim, eu não tinha essa identidade com os olhos, sabe aquela coisa? Eu estava aprendendo. Aí vira uma amiga minha, mas uma amiga de infância, uma amiga de coração, que me arrasou, virou para mim e falou assim, Ana, você não acha que está muito cedo para você fazer isso, não? Puta, gente, aquilo me matou, sabe? Arrebentou comigo. Eu já estava extremamente frustrada pela qualidade da live que eu entreguei, né? Com a Renata. Eu acho que eu botei Renata ali em altas saias justas, como outras também, né? Outras Foi oportunidades. maravilhoso. Nunca teve nenhuma live nossa ruim. Não, Todas são para, ótimas. Renatinha, para. Aquela dos apelidos dos Chuchuca cítricos só, foi o primeiro dia uma lá da tristeza. Bom dia, quarta-feira. Pois é, mas assim, essa voz de isso é locutora uma de coisa rádio, legal. Oi? A voz de locutora de rádio tá legal, tá muito legal, viu? Pode continuar. Mas assim, isso a gente vai ouvir demais, entendeu? Assim, às vezes as críticas são contundentes, né? Mas eu também ouvi eu acho que foi num treinamento da Malu, que ela virou e falou assim, gente, não importa
o que as pessoas estão pensando, importa é aonde você quer chegar. Então, todo mundo tem um caminho, todo mundo vai aprender, todo mundo vai errar, todo mundo vai desviar. Agora, o apoio que a gente tem na nossa equipe, eu particularmente, nossa, agradeço demais a todos vocês aqui, porque o que eu aprendo é o que você falou, Karine. Eu tento estar sempre presente nas lives, eu tento sempre estar presente nas aulas, por quê? Porque cada um vai estar chamando a atenção para um lado, está falando de uma forma diferente, que vai estar aprimorando também a nossa forma de fazer a coisa rodar, né? A roda rodar. A roda já está lá, que nem o Alessandro falou. Tem que aquela madeirinha lá botar para rodar. Né? Então, complementando, Cláudio, o que você falou, essa questão, olha só, você vai aprimorando, e aí reforço o que a Renata colocou hoje no áudio. A gente vai aprimorando, fazendo, escutando, ou fazendo, escutando, aí a gente consegue fazer melhor, né? A de negócio, a Malu, eu demorei 1h30 lá, né? Aí a Malu, ela falou, não, tudo bem, Silvia. Ela me deu uns toques que me fez refletir, assim, um formato que eu estava fazendo a reunião de negócio. Então, eu estava fazendo para uma equipe. Na verdade, eu deveria ter feito para alguém que estava pela primeira vez ouvindo falar do negócio do Terra. Então, eu tive que começar a ter um outro olhar de perspectiva, né? Assim, quem está do outro lado me escutando? Isso a gente, só na hora que eu fiz é que eu percebi, né? Até então, eu estava ouvindo a Malu, estava achando lindo, maravilhoso, eu faço. Agora, eu falo, não, pera lá. Aí, olha só. Então, é fazendo, escutando. Então, a fazendo é a ação que vai realmente fazer a gente aprimorar e escutar o que precisa, né? E o mais legal, sabe o que é? Que as próximas ligações da CDV são sobre a apresentação. Ela fala exatamente quantos minutos você tem que ficar em cada parte. Então, se você vai falar sobre as 3 formas de uso, é 3 minutos. Se você vai falar sobre as 3 coisas interessantes da Terra, são 3 minutos. Então, ela fala, porque assim, é o que a Silvia falou, é simples. É A mais B, A, E, I, O, U, entendeu? Tipo assim, porque a pessoa do outro lado não sabe nada do que você está falando. E às vezes a gente quer falar, quer colocar flor, falar, e a pessoa não absorve. Você pede a pessoa. Então, quer dizer, é mais uma fonte de detalhe de apresentação que a gente vai ter aí na frente. Vamos para o próximo? Sua história. Porque, veja, a gente foi lá, fez a lista, a gente convidou a pessoa e a gente está falando sobre apresentação. O número 1 da apresentação é a sua história. Né? Então, as pessoas não querem saber quanto você sabe. Karine? As pessoas querem saber a tua história. E, cara, olha, vocês não assistiram Uma Caseira da Karine, mas eu não fico falando por mais de 2 minutos. Ela me interrompe a cada 2 minutos para falar sobre a história dela. E é isso que cativa. No final da caseira dela é maravilhoso. Assistam Uma Caseira da Karine. Que ela diz que é minha, mas é aquela que fala mais do que eu. Ela me detonou, quebrou todos os meus chãos e eu tive que me reconstruir para falar, caraca, eu tenho que acabar a caseira igual a ela. Então, quer dizer, não importa quanto você sabe, importa é o que é o teu depoimento, é a tua história, a tua experiência. E aí ele fala sobre a mensagem. Então, isso que conecta, né, Malu? Essa história que conecta com o outro, né? Exato, é o que o Alessandro, a pessoa entra lá na sala e fala assim, nossa, o Alessandro é o cara da história também, ele vive das histórias dele. Bendito é o fruto, né? Bendito é o fruto, é. Exatamente. Ô, Malu, e você sabe que eu toda vez eu percebo que eu nem falo o meu nome? Quanto mais a minha história, eu já chego lá. Olha, assim, a Sara fala, caraca, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Mas a história, inclusive, é a primeira coisa que vem. Né? Então, por exemplo, eu sou a Malu, aí eu falo que eu ganhei uma caixa de óleo que ficou fechada durante quase 1 ano, aí eu conto isso da minha filha,
Né? Então, ele fala assim, qual é o background da sua vida? Qual é o fundo? Né? O que aconteceu na sua vida? E aí, depois, o que você não gostava? Ah, minha filha tinha enxaqueca, eu estava preocupada com o fígado dela. Né? Aí você conheceu a doTERRA. Então, como é que o marketing multinível, porque aqui ele está direcionando para líder, né? Para consultor. Então, como é que a doTERRA te ajudou? Nossa, a doTERRA me ajudou com a enxaqueca, depois me ajudou com a asma da minha filha, depois me ajudou com o refluxo do meu marido, e de repente a gente estava vivendo a doTERRA, e aí eu entro na história do negócio, eu já estou entrando direto na história do negócio, porque que como é que o marketing multinível entrou na minha vida, que foi através da história do Pedro Henrique. Aí as pessoas já ficam, querendo ou não, essa história toca as pessoas, e também eu ganho um pouco de credibilidade, porque assim, você está aqui, a gente está por uma causa nobre, digamos assim, né? E aí, como é que você se sente? Então, da mesma forma, numa reunião de negócio, eu falo quem eu sou, como eu comecei, como eu virei marketing multinível e como é o meu futuro. Então, essa história tem que estar muito bem desenhada e falada no início da reunião, né? Sei lá, ele fala, essa parte do livro, ele fala que ele tinha coisa tão bem feita que ele gravava, ouvia, gravava, ouvia. Então, ele colocou isso de uma forma tão importante que realmente, eu falo, cara, eu nem falo o meu nome direito, né? Principalmente nas caseiras. Quando é de negócio, ainda dá para colocar a história. Agora, gente, eu nem falo o meu nome direito. E ele gravava para deixar a história dele bem contada, né? Um scriptzinho bem feitinho. Então, ele coloca isso realmente como algo importante, né, no GoPro. Você ia falar, Alessandra, alguma coisa? É só para poder falar sobre o nome da... A Silvia não falar o nome dela no início, né? Mas só que interessante, na Bíblia, Silvia, você pode ver que eles não falam o nome, né? Para a pessoa encaixar o nome dela no contexto todo, sabe? Então, deixa a pessoa encaixar na sua história e falar, eu também estou vivendo isso, né? Então, acho que está legal. Pois não tem nada de errado, não. Se tiver que errar, vamos errar rápido e voltar, entendeu? Acho que é por aí. Mas olha que interessante, né? Da gente falando, a Silvia falando, inclusive, dele escrever, ler, gravar, reescrever, leia, grave, escute, acrescente sua paixão, pratique. Isso aqui é exatamente como ele fazia a história dele, a mensagem dele. Porque o primeiro item está aqui, ó, as pessoas não querem saber como você sabe, sim sobre a sua história. Então, se elas se conectarem nos primeiros 5 minutos com vocês, ela vai ficar até o final. Mas Malu, e o que nos conecta com a doTERRA são as experiências que a gente tem com a doTERRA. Essa história que a gente tem em conexão com a empresa, com os produtos, né? Aqui, acho que você sabe, a Silvia sabe um pouco da minha história. Eu conheci a doTERRA há algum tempo atrás e me conectei com os olhos. Nunca deixei de usar os olhos. E quando eu procurei a Malu, falei, Malu, eu quero trabalhar com a doTERRA. Eu não sabia nem que era um marketing multilevel, né? Eu só queria trabalhar com a doTERRA porque eu acreditava no produto e era bom para a minha saúde. Então, a pessoa que quer empreender com a doTERRA, ela vai querer empreender independente do tipo e da forma do negócio. É mais pelo produto e pela experiência e a história que ela tem com a doTERRA. Perfeito. Tem gente que é o que a gente vai falar na reunião de desenvolvimento dessa semana, que existem vários tipos de consultores, né, de líderes. São os amantes dos olhos, que é você, a Renata, e existem as pessoas que querem entrar no negócio, que estão aí para o negócio, que é a Fabi Lima, né? A gente tem alguns desses na nossa história também, que sou eu, inclusive, também. Então, exato, então quer dizer, a nossa história, ela pode ser contada, ele propõe que seja inicialmente, né, para conectar, mas ao longo da apresentação, você vai se reconectando com a pessoa, né, a pessoa escapola e você puxa ela de volta. Então, eu tenho aqui a Karine contando a história da frieira, do filho dela. Então, a pessoa... ela está falando de novo, né? Aí você começa a falar sobre... aí a pessoa viaja, aí você... Tá, a Karine entrou com a história...
Então, quer dizer, a gente se reconecta com a pessoa várias vezes durante a apresentação, contando a nossa história. Pelo menos é assim que eu acho. Vamos para a próxima? Bom, follow-up, gente. A gente tem 10 minutos. Eu não vou passar das 10 horas, tá bom? Porque eu sei que está todo mundo cansado e tem vida. Então, a gente vai até onde a gente conseguir. Mas o follow-up vale ouro, de acordo com ele. E aí, é o que a gente falou lá naquela lista, lá no início. Eu faço a lista, eu contacto com a pessoa, ela não quer agora e eu simplesmente esqueço ela, desconecto. Ou não, ela cadastra, ótimo, e aí eu desconecto. Né? Então, o follow-up, ele não é tipo assim, cadastrou e acabou. O follow-up é aquele constante follow-up, né? Aquele constante, e aí, tudo bem? Como é que tá? E o próximo? E eu gosto muito da ideia 3 que tá aí, ó. Acabe uma conversa marcando a próxima. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a pessoa esteja preparada para decidir. Então, às vezes você está falando com a pessoa, aí você fala, aí ela fala assim, não, dessa vez não. Aí você fala, tá bom, então não tem problema, um beijo, tchau. Pronto, perdeu a pessoa. Eu falo, não tem problema. Você sabe de uma coisa? A Silvia vai dar uma aula sobre emoções. Por que você não vem para aprender um pouquinho mais? Aí ela vem. Tá bom, tá. Ela vem. Aí a Silvia deu aula. Aí você follow up. Oi, como é que foi a aula da Silvia? Gostou? Ai, que legal, que bom. Olha, eu vou fazer um rolãozinho aqui. Eu queria deixar na tua casa, pode ser? Então, você sempre engancha uma coisa na outra, sempre enganchando um contato no outro, para que você não perca. Eu não sou mestre nisso, mas eu tenho tentado praticar conscientemente, fazendo melhor essa ligação de uma coisa com a outra. Vocês fazem isso? Use calendário, faz o que tinha prometido. Eu falho bastante nisso. Eu vou meio que apareceu insight, aí eu vou falar com ela. De repente, eu falo, gente, faz tempo que eu não falo com essa mulher. deixa eu voltar a falar com ela. Mas eu realmente não sou disciplinada nisso. Preciso melhorar muito. E como que qual ferramenta vocês usam? Vamos compartilhar o que funciona, por exemplo, para quem não funciona. Alô, sabe o que eu tenho feito, tem dado resultado? Eu perguntava para a pessoa como que estava sendo o uso dos óleos, né? Hoje eu faço diferente. Eu pergunto de qual óleo que ela está gostando mais, porque aí acaba que não fica uma coisa assim bem limitada, né? Que aí ela fala, não, eu gostei de todos, mas o lavanda eu gostei mais, sabe? Então, eu tenho feito muito isso e dado resultado para mim aqui, sabe? Legal. Legal. Até porque você quer saber se ela está usando, né? Ótima ideia. O que mais? Como é que vocês fazem esse controle de contato? Então, eu falei com a Silvia hoje, aí eu tenho que falar com 10 mil pessoas, a vida acontece, pagar a conta, filho vomitou. Como é que eu lembro de falar com a Silvia de novo? Vocês têm algum controle para isso? Eu uso a agenda, né? Por exemplo, hoje eu fiz um cadastro de alguém que há um mês atrás falou que não podia fazer e que poderia só fazer no outro mês, né? No dia 15. Aí no dia 15, eu conversei com ela durante o mês, né? Mas no dia 15, que ela tinha falado comigo, eu estava séria com o nosso compromisso. Falei, e aí, hoje a gente vai poder dar continuidade no cadastro? Ela, vamos, porque a gente já tinha feito um compromisso, né? Então, eu fui certa no compromisso, mostrei para ela que eu estava ali preocupada e que se a gente poderia continuar, e ela fez o cadastro. Então, eu uso a agenda. Se a pessoa marcou comigo, eu coloco ali, né? Porque às vezes a pessoa fala, então daqui a um mês você me procura, mas daí um mês você deixou passar o dia, ela ficou no esquecimento e você também ficou no esquecimento. E essa outra pessoa... papel, Oi? Usa sua agenda no celular? Eu gosto da minha agenda no papel mesmo. Tá. Eu uso no papel, mas tem gente que gosta do celular, usa Alexa, eu uso o que for, né? Eu gosto da minha agenda, e ali eu me controlo melhor. E hoje também é a mesma coisa, a pessoa
não pôde, falou, daqui um mês eu quero fazer, porque dia tal vence meu cartão, papapá. E aí eu fiz aquele compromisso com ela. Vou continuar acompanhando para não parecer aquela coisa que eu só quero vender, né? Mas no dia 15 do mês que vem eu vou estar com ela. Então, para mim, tem funcionado a agenda e o compromisso que eu faço com a pessoa e comigo mesmo, né? Essa organização. Legal. Mais alguém tem alguma Eu também faço como a Karine, eu uso a minha agenda pessoal em papel, prefiro, porque eu consigo controlar melhor e faço constantemente assim, esse follow-up, ou seja por uma ligação ou pelo WhatsApp. E eu tenho resultado positivo. Percebo que tem sido bom. Então, que legal. Bom, mais um testemunho da agenda do papel. A gente não se desfaz do papel, né? Malu, posso falar? Eu também prefiro marcar no papel. Quando é compromisso assim, eu prefiro marcar no papel. Legal. Fala, Roseli. Então, eu tenho uma pastinha no computador que é só do Terra o assunto, né? Então, lá tenho vários conteúdos. E um deles é a lista, por exemplo, lista de pedido. Então, todo mês eu faço um follow-up para quem alguém vai querer, porque tem pessoas que só consomem e não querem se cadastrar. Mas dessas que só consomem, tem uma meia dúzia lá que são pessoas potenciais para se cadastrarem, mesmo que seja só para consumir e algumas, inclusive, para negócio. Mas estou achando o momento certo. Tem umas duas que estão assim a um passo, mas eu estou tendo paciência. Então, eu tenho essa pasta com essa... Eu faço lista para tudo, sabe? Tudo tem lista. Não só da Doterra, mas de outras coisas também. Eu sou infinitas listas. Então, eu controlo dessa maneira. Eu faço o follow-up por ali, pelas minhas listas. Eu vou seguindo ali. Então, eu sei que tem algumas pessoas que eu vou voltar a falar. Inclusive, por exemplo, tem algumas pessoas no follow-up dessas que consomem, falam, esse mês eu não quero, mas o mês seguinte, sim. Então, eu já deixo registrado ali. Aí, o mês seguinte, é certeza que ela vai querer. Então, eu estou com essas pessoas assim. Tem umas 3 que estão querendo se cadastrar. Tem uma que está apaixonadíssima, já faz uns 4 meses. E até todo mês ela consome, mas ainda não. E essa menina, ela já trabalha com vendas. Então, eu acho que tem potencial para isso, né? Então, assim, estou de olho nela, estou acompanhando. Mas é dessa maneira que eu faço, aí eu não esqueço. Valeu, Roseli. Silvia, não tem de onde fugir, Silvia. Vai fazer sua lista e vai fazer passinho por passinho. Eu uso aquele meu Excel, lembra que eu compartilho com todo mundo Excel de sempre? Eu tenho no meu Excel, mas eu não volto nele. Aí eu sou na agenda, né? E fico lá nos rabiscos, eu também prefiro. Mas aí chega uma hora que você não consegue controlar mesmo. Mas então, você é menor. Agora, quando a equipe já está grande, fica mais difícil, aí tem que ser a planilha. Só que eu tenho essa dificuldade de voltar mesmo no Excel. Você tem mais facilidade, a Roseli. Não, eu não tenho facilidade nenhuma. Eu não... As pessoas assumem as coisas. O que eu fiz? Eu pus no Excel, meus 300 nomes lá, aí eu imprimi. E aí eu deixo... mas é a minha lista no Excel que eu imprimi. Aí eu ponho cada campinho lá. Eu dei a amostra, fiz o follow-up, assisti não sei o quê. E aí mas eu tenho meus campinhos com uns 10 mil nomes, mas é no papel. Porque no computador eu também não volto. É difícil voltar no computador. É mais fácil. Eu faço meu controle na lista do computador e também na agenda. Mas eu uso muito também, obviamente, o site da Doterra. Por quê? Porque na lista, eu só deixo na lista quem não cadastrou. Quem cadastrou, eu tiro da minha lista. E aí eu vou ver na minha genealogia detalhada. Então, tem uma coisa ali muito legal na genealogia detalhada, que é a data que ela tem o LRP programado. E aí eu uso aquela tática da Renata. Né? Uma semana antes, eu estou passando mensagem para as pessoas, olha, o seu LRP vai vencer dia tal, você já mudou no seu carrinho, se você não quiser comprar nada, se eu puder te ajudar, parará. Aí eu faço um contato. Então, eu faço um contato, pelo menos um contato mensal com quem é cadastrado.
tá? Aqueles que já estão comprando sempre. Eu vejo lá, porque às vezes o número de pontos é o mesmo no carrinho do mês anterior, então eu já sei que ela não mexeu no carrinho, né? Então eu lembro a ela, olha, se você não for querer, né, mexer lá no seu LRP, se você tiver com dificuldade, você me chama, vamos combinar uma hora, ou seja, eu me coloco à disposição. Mas aquelas pessoas que não se cadastraram, que estão na minha lista, eu tenho lá as colunas do dia que eu fiz o contato. Entendeu? Então, eu sei há quanto tempo eu não falo com aquelas pessoas. E aí eu faço a programação da semana. Aí eu vou para o caderno, aí eu vou para a agenda. Quais são as pessoas que eu preciso, né, estar ali reconectando naquela semana? E aí está tudo na minha segunda-feira. E na segunda-feira ali eu vou ticando quem eu vou conseguindo fazer. Mas eu sei que aquela lista ali, ela vai, obviamente, ter ali um rabo que vai ficar para a próxima segunda-feira, né? E eu vou acrescentar mais gente ali. Então, assim, eu tenho sempre uma rotatividade nas pessoas. E eu vou, claro, eu consegui falar com aquela pessoa, eu volto para mim, eu vou anotando no papel. Que dia que eu consegui? Na agenda, né? Eu anoto lá na agenda, hoje, dia 15. Então, tá bom lá, eu circulo lá, dia 15. Depois eu vou para o meu Excel e eu atualizo, dia 15 de dezembro. Perfeito. Aí eu já sei que eu fiz um contato com aquela pessoa no dia 15 de dezembro. Eu acho que... Pode falar. Malu, eu faço lista até do cálculo da comissão. Aí eu coloco o nome de todo mundo lá que compra todo mês, né, na minha árvore, né, genealógica. E já sei as porcentagens, já está pronta a tabela. Então, só replico para o mês seguinte. As mesmas pessoas vão comprar e quando entra um novo, já entra lá na lista, coloca o meu, que não vai ter... Quando a do Terra paga, vem certinho. E se tiver errado, eu ligo lá, né? Olha, posso falar uma coisa? A gente tem que fazer uma reunião de segunda-feira com a Claudinha e com a Roseli. Claudinha ensinando essas duas listas e a Roseli fechando a reunião com o cálculo lá para a gente copiar de você. Não, mas Malu, imagina você fazer uma lista da comissão, é muito grande essa lista. Não, mas aí a gente vê, mas é importante. Nossa Senhora! Importante é que... A minha é pequenininha, vai chegar uma hora que eu nem vai dar para fazer isso, mas por enquanto ainda dá. Mas eu acesso todas essas listas todos os dias, entendeu? Para ir ver. Eu também ligar para todas as pessoas que estão na minha lista ainda é fácil, né? Lá que está na minha árvore genealógica ainda dá. Daqui a pouco não vai dar mais, eu vou ter que falar com os líderes. Ah, sim, e a daqui Renata a pouco não vai faz, dar. né? A Renata faz isso, a Renata chama lá a líder dela e fala, ó, tem que ver aí, né? Quer dizer, ela ensina as pessoas a fazer isso. Daqui a pouco eu já estou ensinando, mas nem sempre, né, eu delego, eu mesma faço. E nem esses dias eu falei para uma menina, né? Até a Maria Silvia acompanhou. Eu falei, falta um cadastro para você ser diretor. Ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei, eu olhei aqui, eu vi, né? Ah, ela correu, no mesmo dia ela fez. Então, essas coisas ajudam, acaba ajudando se você está acompanhando, né? Então, tem que acompanhar, não tem jeito. Perfeito, usar a genealogia detalhada. Mas, gente, o de 4 então é fazer follow-up. Que é exatamente isso que vocês estão acompanhando, conversando com as pessoas e criando gancho entre um evento e outro. A gente tem que criar ganchos entre um evento e outro. Acho que essa é a habilidade que a gente tem que criar, né? São 10 horas da noite. E agora, eu sugiro o seguinte, a gente... Estou com fome. Eu também, vou comer. Vou comer e vou colocar a roupa no varal, hein?